Olha, lá no coração da União Europeia tá rolando uma briga de ideias daquelas. Uma única declaração, mais bem ousada, colocou a liderança do bloco em rota de colisão. E agora todo mundo está questionando a real identidade da Europa no cenário mundial. Vamos entender o que está por trás dessa história? E tá aí a frase que começou tudo. Veio da principal executiva da União Europeia, Ursula von der Leyen, e causou um alvoroço gigantesco. Mas por quê? Bom, porque ela simplesmente desafia décadas de política externa europeia. É uma sugestão de uma mudança radical no papel que a Europa deve ter no mundo. Para a gente entender essa reação toda, primeiro a gente precisa dar uma olhada no que está por trás dessa fala. É basicamente um chamado para a Europa abandonar um sistema que sempre se baseou em regras e adotar uma postura nova, muito mais assertiva. O ponto central da mensagem dela foi bem claro, um afastamento do chamado multilateralismo. Sabe aquela ideia de cooperação internacional, com regras para todo mundo? A proposta dela é ir para uma política onde o que manda é o poder, é a assertividade. Na prática, menos negociação e mais ação direta. Só que essa nova visão, claro, não ficou sem resposta. Quase que imediatamente, a oposição veio de dentro da própria liderança da União, o que acabou criando uma discordância pública para todo mundo ver. E aqui, olha, fica escancarada a divisão. De um lado, a presidente da comissão, von der Leyen, falando em abandonar a velha ordem. Do outro, o presidente do Conselho, Antônio Costa, defendendo com unhas e dentes a ordem baseada em regras. São duas visões de futuro para a Europa que não poderiam ser mais opostas. E não foi só o Antônio Costa que se opôs, não. Outras figuras de alto escalão e até países membros importantes, como a França, logo se manifestaram contra essa nova direção. Isso só mostra que o racha é bem mais profundo. E toda essa oposição acabou se transformando numa crítica bem estruturada, com vários pontos contra a posição da von der Leyen. Vamos mergulhar nesses argumentos para entender melhor. Bom, a base da crítica do ponto de vista legal é um documento que é o pilar de tudo, a Carta da ONU. É fundamental a gente lembrar o que ela diz. É proibido usar a força de forma unilateral, por conta própria. As únicas exceções, bem raras, são em caso de legítima defesa ou com a autorização do Conselho de Segurança. Ponto. Esse é um princípio básico do direito internacional. Então, a primeira grande acusação é pesada. Dizem que essa nova política não é só uma mudança de estratégia, é uma violação direta do DNA legal e moral da própria União Europeia. É como se ela estivesse indo contra os tratados que fundaram o bloco. Depois, a crítica vai para outro ponto. Uma suposta hipocrisia e um alinhamento quase automático com Washington. Os críticos apontam para uma indignação seletiva e uma postura que parece muito com a doutrina de guerra preventiva da era Trump, colocando a aliança com os Estados Unidos acima do direito internacional. E essa percepção de submissão, de subserviência, fica muito clara com essa comparação genial que uma análise fez. Pegaram uma foto de uma negociação e compararam com uma pintura famosa, a rendição de Breda, que, como o nome diz, retrata uma rendição militar. A imagem é bem forte. Então, com toda essa polêmica, a União Europeia se vê numa verdadeira encruzilhada. Precisa fazer uma escolha fundamental sobre quem ela é e o que ela quer ser no mundo. E o debate é exatamente este. A União Europeia deve continuar a ser um poder normativo, ou seja, uma potência que usa sua influência para defender regras e valores, ou ela deve se tornar só mais um jogador de poder, que joga segundo a lei da selva para proteger seus próprios interesses. E o grande receio dos críticos é justamente esse, o medo de um vírus trumpista contaminando o projeto europeu. A ideia que eles defendem é que se o mundo virou uma selva, o papel da Europa não deveria ser o de se tornar mais um animal selvagem, e sim o de lutar para restaurar a ordem, a lei. Isso tudo deixa a gente com uma questão final bem provocadora. Será que a Europa chegou num ponto sem volta? Um ponto onde ela precisa escolher entre os princípios que a fundaram e o que parece ser a nova realidade brutal da disputa de poder no mundo? No fim das contas, a pergunta é essa. Vai ser o caminho das regras ou o caminho da força? Qual vai ser a identidade da Europa daqui para frente?